voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Boa tarde, vamos iniciar este bloco do programa Construindo a Cidadania. E eu estou muito feliz hoje porque eu estou ao lado da dona Maria Aparecida Covielo. Ela é diretora aqui da creche municipal e eu gostaria que ela falasse um pouquinho da iniciativa dela, porque ela já se aposentou, de estar à frente de um trabalho que precisa de tantos cuidados pessoais com crianças, de pais que muitas vezes deixam seus filhos na creche para trabalhar e confiam os seus filhos para estes profissionais. Boa tarde, dona Maria Aparecida, e muito obrigada pela tua participação. Boa tarde, Aline, e boa tarde a todos os ouvintes. Aline, então, você sabe, né? Você foi minha aluna, eu trabalhei por 30 anos no Estado e fui convidada para vir dirigir, participar desse trabalho. Então, é um trabalho muito gratificante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é cuidar de criança. Então, isso me realiza. É um trabalho difícil? E de muita responsabilidade. Mas, dentro do possível, a gente vai trabalhando e fazendo aquilo que é melhor, sempre procurando aquilo que é melhor. Temos nossas falhas, temos nossas dificuldades, mas a gente vai sempre aprendendo com elas e procurando superar. E a senhora foi uma professora excelente, que a maioria dos jovens passaram na mão da senhora como professora de matemática, e eu não me esqueço, eram muito boas aulas. E cuidar de crianças pequenas, por que a senhora aceitou esse convite? Porque é o extremo do que a senhora fazia, né, no ensino estadual, né? Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito, por que essa mudança tão grande na vida da senhora? Ai, Aline, eu gosto de me dedicar, eu procuro sempre fazer isso no setor social, em todo sentido. Então, eu gosto do que eu faço. Eu gostava de lecionar, né? Lecionei por 30 anos e eu gosto de criança. Então, eu estou aqui simplesmente porque eu gosto desse trabalho e gosto de cuidar das crianças. Eu, estando aqui, eu vejo o que está acontecendo. Então, eu vejo que as crianças estão em boas mãos, estão sendo bem cuidadas. Então, isso me tranquiliza. E para tranquilizar até mais os pais que estão trabalhando e estão nos ouvindo, eu gostaria que a senhora falasse a rotina das crianças, como é na parte da manhã, o lanche, como é a alimentação que vocês fornecem aqui. Aline, aqui nós trabalhamos mais ou menos, nós estamos com 100 crianças matriculadas. Nem todo dia nós temos as 100 crianças, porque faltam. Então nós temos em torno de 90, 85, 95 que nós temos por dia. Então nós trabalhamos aqui com 4 salas e 2 salas de aula. Nós temos aqui o maternal e o Jardim 1, que funciona aqui na creche justamente para as crianças que estão aqui. Então, nós temos, de manhã, eles 6h15, né, começa o nosso trabalho, mas até às 7h30 eles têm liberdade para entrar e para chegar, né, aqui. E de manhã eles já tomam o café, então eles têm o café da manhã é servido com pão, manteiga, leite. Aí, quando é 7h30, aqueles que estudam no EMEI já se dirigem para a EMEI, e os que ficam aqui já ficam aqui, uns na sala de aula, outros com as páginas. Nós temos, aí quando é 8h20, 8h30, servido uma fruta para todos aqueles que estão aqui. E em torno de 10h30 e 11 horas é servido o almoço. Aí depois do almoço, eles têm a escovação, né? E eles já vão para o colchão, eles vão dormir. Eles dormem, aí nós temos a rotina para levantar. Então, quando é 1h, levanta o pessoal do primeiro ano, que eles têm o reforço, para fazer o reforço. Às 2h, já começa a levantar o pessoal, as crianças do Jardim 2, também para ir para o reforço. Aí, 3h é o lanche. 3h eles tomam o lanche, das 3 às 3h15. Aí já vai para o reforço o Jardim 1, das 3h15 mais ou menos até as 4, e das 4 às 5 as crianças do maternal. E durante esse tempo, eles têm o banho. Então, cada sala, no horário que é conveniente, eles tomam o banho.
E quando é 4h15, mais ou menos, eles têm outra fruta. Então, eles já vão para casa bem alimentados. E a senhora falou sobre toda essa rotina, alimentação. Quem que cuida dessa parte de alimentação? Vocês têm alguns profissionais, nutricionistas, que fazem esse trabalho? Da cozinha piloto. A Viviane, né, que é a nossa nutricionista. Então, toda essa alimentação vem da cozinha piloto. Dona Maria Aparecida, agora eu gostaria que a senhora falasse das famílias. Como funciona a interação das famílias, dos pais, em relação aos filhos? Se vocês, quando detectam algum problema, vocês estão chamando os pais para estar ajudando você nesse tempo? Porque tem criança que passa o dia todo aqui, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a interação da família com o trabalho de vocês. A interação da família é quando é necessário, porque nós fazemos reuniões, mas são reuniões assim bem espaçadas, não são reuniões periódicas, porque a gente sabe que os pais trabalham, todas as crianças que estão aqui é porque os pais trabalham. Então nós temos assim reuniões quando é necessário. Então o que nós fazemos? Então nós conversamos direto com os pais ou o responsável. Qualquer problema que nós temos, a gente se comunica por bilhete, então nós mandamos bilhetes, os pais retornam ou vêm aqui conversar com a gente. Então, a gente está assim, aberto para quem quiser, para quem precisar de alguma coisa, ou então, quando é necessário, a gente se comunica ou por telefone, ou por bilhete, ou chamando os pais aqui, se for necessário. Em cidade grande como São Paulo, Ribeirão Preto, eu vim de São Paulo, então eu sei bem como funciona isso. A maioria dos pais, eles levam os seus filhos para a creche. Dificilmente são as famílias que pagam babá, essas coisas para estar cuidando. A senhora acredita que em cidades menores sofre um pouquinho de preconceito a sociedade em relação a deixar os seus filhos na creche, dona Maria Aparecida? Tem sim, tem bastante preconceito e os pais, eles não confiam totalmente, mas eu gostaria que viessem aqui, que conhecessem o trabalho da gente, para ver tudo como funciona e para ver que os filhos estão em boas mãos e estão sendo muito bem cuidados. E o nosso problema também é a questão de vaga, né? Nós temos uma creche para 12 mil habitantes. Então, nós não temos nem 1% das crianças na creche. Então, é pouco, é muito pouco. Então, nós temos muitos pais que nos procuram, mas nós não temos a vaga para oferecer. Conforme a sala, conforme a idade do filho, nós não temos a vaga para oferecer. Então, nós temos bastante criança ainda aguardando vagas. Então, assim que que a gente tiver mais funcionário, ou assim que alguma criança deixar a creche, a gente vai chamando aquele que está aguardando a vaga. E a senhora falou de vaga, é um problema sério. A senhora tem mais ou menos noção de que número é essas crianças que estão fora, que estão esperando vaga? Porque eu imagino a dificuldade desses pais. Porque a maioria dos pais que deixam aqui, de fato, são pais que não têm condição mesmo, que precisam deixar os seus filhos na creche, porque não tem como pagar outra pessoa, não tem ninguém da família para olhar. Isso é bom, dona Maria Aparecida, porque a gente pode alertar o poder público, alertar as pessoas a estar... Tem 2 creches, parece, em andamento aqui na cidade para ser construída. E o que a senhora acha que é necessário, no momento, para a gente estar resolvendo esse problema de vaga? Se tem alguma solução, se algo pode ser feito? Eu acho que a solução será quando ou uma ou as 2 creches forem inauguradas, porque nós não temos também espaço físico para muita criança, nós não temos esse espaço. Então, eu acho que isso vai se resolver totalmente com a inauguração das outras 2 creches, ou de uma ou das outras 2 creches que já está para ser construída. Como funciona quando um aluno chega aqui, uma criança chega aqui, e ele resiste, ele não aceita muito ficar aqui dentro, porque ele não está acostumado. Qual é o cuidado que vocês têm em relação a essa criança, ou vocês já rejeitam de cara uma criança que não está aceitando? Como funciona, dona Maria Aparecida? A questão da adaptação, ela é assim, bastante difícil. Depende da criança, varia de uma criança para outra. Então, tem criança que se adapta no primeiro dia.
tem outras que demoram. Então, como a gente instrui os pais ou responsáveis? Então, que no começo a criança só fica meio período. Então, com isso, a criança vai aprendendo a gostar da gente, ela se acostuma com a gente, se acostuma com o lugar. Então, aos poucos, ele vai vindo buscar mais tarde, mais tarde. Aí, quando a criança, ela nem percebe, ela fica o dia todo sem a gente ter nenhum tipo de problema. Tá? Mas a gente tenta ao máximo e não teve assim, nenhuma criança que saiu porque não conseguiu ficar aqui, porque não se acostumou aqui. Pode ter saído por um outro tipo de problema, mas não porque não conseguiu se adaptar. Até porque criança precisa de estar com criança, né? Eu estou aqui na creche agora e a gente vê a alegria que eles estão sempre brincando, não se vê criança chorando, né? A senhora tem ajuda psicológica? Os funcionários têm alguma ajuda psicológica para estar cuidando dessas crianças? Como funciona isso, dona Maria? Nós tivemos sim. Nós tivemos no ano de 2010, a gente teve acompanhamento psicológico, nós tínhamos reuniões quinzenais, então isso foi muito bom, ajudou bastante a gente. E existe alguma dificuldade que a senhora enfrenta o dia a dia, que a senhora gostaria de aproveitar e até aconselhar os pais, aconselhar as famílias? Tem alguma coisa que a senhora gostaria de aproveitar essa oportunidade para estar falando? Olha, dificuldade a gente encontra em todo setor, né? Mas assim, a gente trabalha assim, levando em consideração as dificuldades, mas nós estamos trabalhando. Os pais estão colaborando, eles colaboram com a gente, então tem vários tipos, né? A gente tem que conversar, a gente procura conversar bastante com os pais, mas nós não temos tido assim problema sério com os pais. E agora, a senhora, como está à frente desse trabalho, eu gostaria que a senhora falasse quais são os sonhos da senhora para essas crianças, para a creche, para o município, porque eu acredito que a senhora faz um trabalho mais social do que administrativo, porque a senhora está sempre cuidando das crianças, ajudando as crianças. Então, eu gostaria que a senhora falasse os sonhos da senhora para essas crianças e para todas as famílias que aqui estão e frequentam sempre. Olha, eu já trabalhei, né, com crianças maiores, então o que eu penso, o que a gente conversa muito aqui, o que a gente tenta fazer é dar um amparo para essas crianças, agora, nessa idade, para quando eles ficarem maiores, para quando eles ficarem mais velhos, eles já terem aquela noção, para quê? Para eles serem crianças melhores, crianças com menos dificuldade. Então, é esse o nosso trabalho. A gente trabalha bastante para a criança, para a evolução da criança. Em relação a crianças doentes, dona Maria Aparecida, o que a senhora aconselha aos pais quando tem alguma criança doente? Quais são os cuidados que vocês têm em relação a essas crianças? Assim que a gente detecta qualquer tipo de problema, uma febre, tosse, a criança não conseguiu dormir, percebe que a criança não está dormindo bem, ou então que a criança não está se alimentando, então a primeira coisa que a gente faz é comunicar os pais ou o responsável, né? Para que eles levem ao pediatra para detectar, para ver qual é o problema da criança. Aí é o pediatra quem vai nos dizer, através de um atestado, o que é que essa criança tem, se ela pode continuar na creche, mesmo tomando medicação. Então, se pode continuar na creche, mas tomando medicação, mandando a receita, a gente dá a medicação na hora certa, tudo certinho. Agora, se o pediatra falar, não, ele não pode, tem algum problema, ele vai ter que se afastar, então tudo depende aí do que o pediatra nos diz. Em relação aos piolhos, eu já vi aqui muitos agentes de saúde limpando a cabecinha das crianças. É um cuidado que a saúde do nosso município tem com as crianças. Qual é a época certa, quais os cuidados que os pais têm que ter, qual é a época que tem mais piolho? É possível uma prevenção, um trabalho de prevenção em relação a isso? Quanto a isso, quem pode nos ajudar são só os pais, né? Então, nós fazemos uma vez por semana, nós passamos o pente fino aqui, então a gente olha toda a cabecinha, quase todos os dias, mas uma vez por semana é o pente fino. Então, a gente vai fazendo o trabalho, então nós só podemos passar o pente fino aqui, mais nada. Então, só quando vinham as agências, com autorização do médico, é que elas podiam passar o remedinho, né?
Agora as agentes não estão mais trabalhando aqui, então somos nós mesmos. Então nós passamos pente fino uma vez por semana e qualquer coisa a gente já manda bilhetinho para os pais para eles nos ajudarem. Mas, Aline, esses dias, esses tempos agora, é mais agora no tempo do frio, né? Mas esses tempos agora nós estamos passando, nós não estamos vendo nada. Tá ótimo. Que bom. Dona Maria Aparecida, eu gostaria de agradecer. Eu sei que a senhora não tem tempo. Faz tempo que eu anseio entrevistá-la, porque a senhora é uma pessoa realmente competente, séria no que faz. E eu gostaria de agradecer muito. O programa Construindo a Cidadania aqui na Rádio Brasil Atual agradece a tua presença. E eu gostaria de deixar o espaço aberto para, se a senhora quiser agradecer alguém, se a senhora quiser pedir ajuda de alguém, está o espaço aberto e livre para que todos nós, todo o Noroeste Paulista, a escute agora. Muito obrigada. Aline, eu agradeço a todos. Eu agradeço a Silvia, a secretária da Educação, que ela presta muito serviço para a gente, sempre muito atenciosa. Então, a todos aqueles que a gente procura, sempre são atenciosos. Tá? Agradeço a você, tá? Por essa oportunidade. Tá? E agradeço agradeço aos pais que nos ouvem, que nos atendem quando a gente solicita. Tá? Então, agradeço a todos. Muito obrigada. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.